Olá! Hoje vamos estudar um pouco sobre radiciação. O interesse sobre esse tema vem pelo fato de que muitas crianças e adolescentes que estão cursando o ensino fundamental, quando se deparam com exercício de raiz quadrada, passam a ter muita dúvida. Isso passa a ser um transtorno para o professor, que mal pode prosseguir no curso. Muito bem, eu me chamo Marcelo, estou cursando a área de matemática pela Universidade do UNASP, Campus 1, Campus São Paulo. Como já mencionado, o interesse sobre a radiciação, porque muitas crianças e adolescentes têm muita dúvida, e esperamos com esse estudo sanar algumas dificuldades caso você esteja inserido nesse tema, ou tenha dificuldade nesse assunto. Radical aritmético e suas propriedades. Vamos começar pela definição. Toda expressão matemática de forma raiz de A com índice n, com A pertencente aos reais positivo, n, que é o índice, pertencente aos naturais, onde n precisa ser maior ou igual a 2, recebe o nome de radical aritmético. Observe essa raiz. Dentro tem um A e aqui em cima tem um N. Esse N representa o índice da raiz, o A representa o radicando dessa raiz, onde o A elevado a M, que divide N, é igual ou é a mesma coisa que raiz de A elevado a M com índice N, onde o M e o N seja maior do que zero. Assim, no radical, raiz de 5, o índice é 2, e o radicando, como mencionado, representado pelo A, é o 5. Observe que nessa raiz aqui não aparece nada. Você não consegue ver nada. Mas isso não quer dizer que não tenha nada aqui dentro, pois quando você se depara com uma raiz dessa fórmula, você percebe ou aprenda que existe um 2 representando o índice dessa raiz. Uma outra raiz, um 10 com índice 3. O 3 é o índice. O 10, como mencionado anteriormente, é o radicando dessa raiz. Vamos estudar 5 propriedades e tentar sanar alguma dificuldade caso você tenha. Vamos começar com a propriedade número 1. Uma raiz com A elevado a N com índice n é igual a A, com A pertencente aos reais positivo, n pertencente aos naturais e n que representa o índice da raiz precisa ser maior do que 1. Exemplo, letra A, raiz do tipo 32 com índice 5 é igual ou é a mesma coisa que raiz de 2 elevado à quinta com índice 5. Isso eu tenho um resto de 2, porque como eu tenho um índice 2 e o 2 elevado à quinta potência, eu elimino os 2 e me sobra o 2 de resto. Letra B. Raiz de 49 é igual ou é a mesma coisa que raiz de 7 ao quadrado, que é igual a 7, porque 7 ao quadrado é igual a 49, e 49, a raiz, é igual a 7. Letra C. Raiz de 8, ou seja, 81, com índice 4, é igual a raiz de 3 elevado à quarta potência, com índice 4. Eu tenho um resto de 3. Segunda propriedade. Eu tenho uma raiz do tipo raiz de A elevado a M com índice n é igual a raiz de A elevado a M dividido por um P, onde o índice dessa raiz, que é n, dividido por um outro p. Porque se eu divido por um número aqui dentro, que é representado pelo p, eu tenho a obrigação de dividir o índice da raiz pelo mesmo valor, onde esse p seja diferente de zero, porque zero não é divisor de número nenhum, onde esse p seja divisor do m e do n. Exemplo, raiz de 3 ao quadrado com índice 8 é igual a uma raiz de 3
que é elevado a 2, dividido por 2, onde o índice, que é 8, dividido por 2, que é igual a uma raiz de 3. 2 que divide 2 é igual a 1, que fica em cima do 3, você não consegue ver. 8 dividido por 2 é igual a 4. Por isso, termina aqui. Letra B. Raiz de 7 elevado a 9 com índice 15 é igual a uma raiz de 7 com índice 15, onde o 9 dividido por 3 e o 15 dividido por 3. Isso é igual a uma raiz de 7 ao cubo com índice 5, porque o 15 dividido por 3 ficou igual a 5, e o 9 por 3 ficou igual a 3. Letra C. Raiz de 4 ao quadrado é igual a raiz de 4 com 2 vezes o 3 e o índice da raiz, que é 2 vezes o 3. Isso é igual a uma raiz de 4 com 2 vezes 3, fica 6. E o índice, 2 vezes o 3, ficou igual a 6. Portanto, termina aqui. Terceira propriedade. Eu tenho uma raiz do tipo com índice m. Dentro dessa raiz, tem uma outra raiz de a com índice n. Isso é igual a uma raiz de a com o m da raiz maior vezes o índice do n da raiz menor, com a pertencente aos reais, m e n pertencente aos naturais, onde o m seja maior do que 1 e n maior do que 1. Exemplo. Letra A. E tem uma raiz enorme. Dentro dessa raiz tem uma raiz menor de 5, é igual a uma raiz de 5, onde o índice, que é 2, vezes o índice da segunda, fica igual a raiz de 5, com 2 vezes 2 é igual a uma raiz de 5, com 2 vezes 2, 4. Portanto, eu tenho uma raiz de 5 com índice 4. B. Eu tenho uma outra raiz com índice 6. Dentro dessa raiz tem uma raiz menor, uma raiz de 2, radicando 2, com índice 4. É igual a uma raiz de 2 com o 6 da raiz maior do índice vezes o índice da raiz menor, que fica igual a uma raiz de 2 com 6 vezes 4 igual a 24. Quarta propriedade. Eu tenho uma raiz do tipo a vezes b com índice n é igual a uma raiz de a com índice n vezes uma outra raiz de b com índice n, com a pertencente aos reais, b pertencente aos reais, n, que é o índice da raiz pertencente aos naturais, n seja maior do que 1, o índice que representa o índice da raiz. Exemplo. Letra A. Raiz de 12 com índice 5 é igual a raiz de 3 vezes 4 com índice 5. Isso é igual ou é a mesma coisa que raiz de 3 com índice 5 vezes uma outra raiz de 4 com índice 5. Portanto, raiz de 3 com índice 5 vezes raiz de 4 com índice 5 é igual a uma raiz de 12 com índice 5. Letra B. Raiz de 2 é igual a uma raiz de 3. Isso é igual a uma raiz de 2 vezes a raiz de 3, que é igual a uma raiz de 6. Quinta e última propriedade. Uma raiz do tipo a que divide b com índice n é a mesma coisa que uma raiz de a separada de n dividido por uma outra raiz de b separada com índice n, com a e b pertencente aos reais, n representando o índice pertencente aos naturais, onde esse índice, que é o n, seja maior do que 1. Eu tenho mais dois exemplos, a e b. Letra A. Eu tenho uma raiz de 5 que divide 7 com índice 4 é igual a uma raiz separada de 5 com índice 4 que divide uma outra raiz de 7 com índice 4. Portanto, são iguais. Letra B. Uma raiz de 3 separada dividido uma outra raiz de 3 que é igual a uma raiz maior
de 3 dividido por 3, que é igual a uma raiz de 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, raiz de 1 é igual a 1. Esperamos que você tenha aprendido com esses exemplos. Tudo de bom a você. Nos veremos no próximo encontro. Até lá. Tchau.